Durante toda a história de Mushoku Tensei, muita gente acredita que Orsted decidiu confiar em Rudeus simplesmente porque ele era forte. Afinal, depois do encontro que quase terminou com a morte de Rudeus, seria natural imaginar que Orsted finalmente encontrou alguém poderoso o suficiente para ajudá-lo contra Itogami. Mas a verdade é que essa explicação está incompleta. Porque, se força fosse o motivo, Orsted já teria encontrado inúmeros aliados ao longo dos incontáveis ciclos que viveu. Então por que justamente Rudeus? Por que alguém que já viu o mundo se repetir milhares de vezes nunca desistiu dele? A resposta muda completamente a forma como enxergamos essa história. No começo, realmente parece que tudo se resume ao talento de Rudeus. Desde criança, ele demonstra uma habilidade mágica absurda, aprende feitiços em uma velocidade impossível e derrota adversários muito acima do seu nível. Qualquer pessoa ficaria impressionada. Mas Orsted não é qualquer pessoa. Ele já conheceu reis, heróis, imperadores, espadachins lendários e magos extraordinários. Nenhum deles conseguiu mudar o resultado da guerra contra Itogami. Então por que Rudeus seria diferente? A primeira resposta parece simples. Porque Rudeus é uma anomalia. Orsted conhece praticamente todos os acontecimentos importantes de cada ciclo. Ele sabe quem nasce, quem morre, quem forma alianças e quem traz seus companheiros. Só que existe um problema. Rudeus simplesmente não deveria existir daquela forma. Suas escolhas não aparecem nas memórias de Orsted. Sua presença altera acontecimentos que deveriam ser inevitáveis. Pela primeira vez em incontáveis ciclos, Orsted encontra alguém que não consegue prever completamente. Mas isso ainda não explica tudo. Ser imprevisível não significa necessariamente ser útil. Uma anomalia também poderia destruir completamente seus planos. Então por que Orsted decidiu apostar justamente nessa variável desconhecida? É aqui que aparece o segundo detalhe. Rudeus não muda apenas a própria história. Ele muda a história de todo mundo ao seu redor. Roxy segue um caminho diferente. Sylphiette muda completamente seu destino. Eris amadurece de uma forma que jamais aconteceria sem ele. Zanoba encontra um propósito. Cliff evolui. Ruigerd recupera parte da honra perdida. Parece apenas desenvolvimento de personagens, mas para alguém preso em ciclos infinitos, isso representa algo muito maior. Cada pessoa transformada por Rudeus altera centenas de decisões futuras. E quanto mais pessoas mudam, mais o futuro deixa de seguir o roteiro que Orsted conhecia. Só que existe um detalhe ainda mais importante. Porque alterar o futuro não era suficiente para derrotar Itogami. Durante incontáveis ciclos, Orsted tentou inúmeras estratégias diferentes. Encontrou aliados poderosos. Criou planos complexos. Mudou rotas. Mesmo assim, no fim, Itogami sempre parecia um passo à frente. Até que Rudeus aparece. E, pela primeira vez, algo estranho começa a acontecer. Itogami começa a errar. Essa talvez seja a maior pista de toda a obra. Sempre que os planos de Itogami falham, existe um fator em comum. Rudeus. Não porque ele seja mais inteligente. Não porque seja mais forte. Mas porque suas escolhas produzem consequências que nem o próprio Deus humano consegue antecipar completamente. E isso muda completamente a guerra. Porque Itogami sempre dependeu de controlar pessoas. Mas controlar alguém imprevisível é praticamente impossível. Nesse momento, Orsted entende algo que ninguém mais percebeu. Talvez Rudeus não fosse apenas mais um aliado. Talvez fosse a primeira peça capaz de quebrar um ciclo que parecia eterno. Mas ainda existe uma pergunta. Se Orsted percebeu tudo isso, por que não revelou imediatamente toda a verdade para Rudeus? A resposta também é simples e assustadora. Porque confiar em alguém e depender dessa pessoa são coisas completamente diferentes. Orsted sabia que Itogami tentaria manipular Rudeus a qualquer custo. Se entregasse todas as informações logo no início, aumentaria ainda mais esse risco. Antes de apostar tudo nele, era preciso descobrir uma única coisa. Rudeus seria capaz de escolher seu próprio caminho, mesmo depois de ser enganado? E é exatamente isso que acontece. Quando finalmente descobre a dimensão da manipulação de Itogami, Rudeus não desiste. Ele muda. Passa a desconfiar. Aprende com os próprios erros. E, principalmente, deixa de agir como alguém que apenas reage aos acontecimentos. Pela primeira vez, ele começa a criar o próprio futuro. É nesse momento que Orsted deixa de enxergar Rudeus como uma simples anomalia. Ele passa a enxergá-lo como sua maior esperança. Mas talvez exista uma última revelação que explica tudo. Muita gente acredita que Orsted escolheu Rudeus porque precisava de alguém forte para enfrentar Itogami. Na verdade, pode ter acontecido exatamente o contrário. Orsted nunca escolheu Rudeus. Foi o próprio comportamento de Itogami que obrigou Orsted a apostar nele. Porque entre bilhões de pessoas naquele mundo, existia apenas uma que Itogami fazia questão de observar, manipular e impedir de crescer. E se alguém capaz de enxergar incontáveis futuros dedica tanto esforço para parar uma única pessoa,
Talvez essa pessoa seja exatamente aquela que pode derrotá-lo. No fim das contas, Orsted nunca desistiu de Rudeus porque acreditava que ele já era forte o suficiente. Ele nunca desistiu porque, a cada novo encontro, enxergava uma prova de que até mesmo Itogami estava começando a perder o controle do futuro. E para alguém que passou incontáveis ciclos tentando mudar um destino impossível, talvez isso fosse a primeira evidência de que a vitória finalmente poderia existir. E você, qual foi o verdadeiro momento em que Orsted decidiu apostar tudo em Rudeus? Quando percebeu que ele era uma anomalia, ou quando viu que até Itogami já não conseguia controlá-lo completamente? Deixe sua teoria nos comentários.